Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a bordo. Vocês estão no canal O Mapa do Investidor. Eu sou o João Higino e hoje eu vou fazer um resumo comentado do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro foi o primeiro livro que eu li sobre finanças e ele mudou um pouco a forma como eu enxergava o dinheiro e as crenças que eu tinha naquela época. Esse livro ele foi escrito no século passado pelo George Clason e ele conta uma história de ficção entre dois jovens da antiga Babilônia que estavam em busca dos conhecimentos necessários para enriquecer. Nesse livro, o autor aborda temas sobre multiplicação de dinheiro e problemas comuns financeiros a todos os homens do dia de hoje. Então, vamos lá, O Homem Mais Rico da Babilônia. Durante a narrativa, os dois amigos que construíam carroça decidiram que eles tinham que parar de simplesmente trabalhar para pagar as contas e que eles tinham que aprender sobre como construir patrimônio, como construir riqueza. E eles lembraram do amigo de infância deles, Arcade, que era o homem mais rico da Babilônia. E o ponto auge do livro é quando o imperador da Babilônia, ali, o rei, pede para que Arcade dê conselhos ao povo sobre como lidar com a falta de dinheiro. E são 7 lições bem intuitivas, mas eu quero falar de cada uma aqui e deixar minhas impressões pessoais. A primeira lição que Arcade dá é sobre como fazer o seu dinheiro crescer. Qual é a sua profissão hoje? Essa foi a pergunta que Arcade fez para as pessoas que estavam ali querendo aprender com ele. E ele inicia um conceito de que parte do que você ganha pertence exclusivamente a você. E ele fala, a cada 10 moedas, guarde uma, gaste 9. Bom, para algumas pessoas pode parecer contraditório, porque tudo que elas ganham é delas. Mas se você for analisar ali os seus custos, muitas vezes não sobra nada para você. A maior parte do que você ganha vai para pagar os custos básicos. Então, para outras pessoas isso pode parecer até básico, né? Guardar 10% do que você ganha. Mas eu posso falar que como assessor de investimentos, eu vejo que a maioria das pessoas não tem a disciplina de fazer isso constantemente. Por isso eu tenho uma frase de cabeceira que eu deixo ali do lado da minha cama, que é: consistência é melhor que rentabilidade. A segunda lição que a Arcade dá ao povo é: controle os seus gastos. De novo, pode parecer pedante, né? Uma coisa que todo educador financeiro fala. Mas eu, quando vou fazer uma primeira reunião de assessoria de investimentos, sempre pergunto para as pessoas e, infelizmente, a maioria das pessoas não sabe ao certo quanto elas gastam. E aqui vai um problema. Com a dificuldade de registrar, a gente acaba fazendo uma contabilidade mental. E a nossa contabilidade mental ela é enviesada. Então a gente tem a tendência a achar que a gente gasta menos do que a gente gasta e vice-versa. Um exemplo prático. Se você faz uma compra de R$ 159,90, na nossa mente é comum que isso fique registrado como gastei uns cento e pouco, vai. E o contrário. Se você ganha R$ 159,90, isso costuma ficar registrado na nossa contabilidade mental como ganhei quase R$200. Bom, essa diferença na contabilidade mental dá quase o dobro, né? Então, por isso é tão difícil fazer essa contabilidade mental e eu gosto sempre de lembrar que é impossível controlar ou fazer a gestão daquilo que você não tem registro. A terceira lição que a Arcade dá é sobre multiplicar os seus rendimentos e você faz isso através de investimentos. Então chegamos ao assunto da moda e é aqui que o seu barco levanta a âncora e você parte rumo à sua jornada de liberdade financeira. Eu gosto sempre de pensar que cada vez que eu invisto ali o meu aporte mensal, eu estou contratando um novo funcionário ali para cuidar do meu futuro, né? O dinheiro vai de fato estar trabalhando para mim. Então, vamos para a quarta dica. E a quarta lição aqui é: proteja o seu patrimônio contra perdas.
Essa dica foi o que me levou a criar este canal aqui, usando os termos náuticos. Por quê? Não sei se você já parou para pensar, quando você entra numa embarcação, um barco não tem freio. Então, à medida que um capitão tira as amarras ali do cais, levanta a sua âncora, ele começa a fazer gestão de risco, que nesse caso é olhar a rota que ele vai fazer, olhar as condições de tempo e vento, ler a carta náutica e uma série de outros cuidados. Agora, nas finanças, eu vejo muita gente que começa como um aventureiro e está à deriva ali nesse mar de investimento. E qual é o problema disso? As pessoas não aprenderam a fazer gestão de risco. Então, para todo mundo que está iniciando e já tem um patrimônio, eu acredito que ter um profissional do lado auxiliando faz toda a diferença. E aqui eu quero fazer um jabá, né? Porque eu de fato acredito que um assessor de investimentos é o mapa para o investidor, né? Principalmente para esses que ainda não aprenderam a fazer gestão de risco. E para encerrar esse tema, eu quero lembrar de uma frase que eu gosto muito do investidor internacional, né? Um grande investidor, pessoa física no mundo, que é o Warren Buffett. E ele fala: a primeira regra dos investimentos é nunca perca dinheiro. E a segunda regra é nunca esqueça da regra número 1. A quinta dica que a Arcade dá é: faça do seu lar um investimento lucrativo. Então ele faz um convite às pessoas para que elas não morem de aluguel e tenham o seu imóvel próprio. E aqui vai as minhas reticências, né? Eu acredito que não existe uma regra de ouro quando o assunto é imóvel. Isso por quê? Primeiro ponto, para muitas pessoas, comprar um imóvel só é possível através de um financiamento. E a gente sabe que no Brasil, um financiamento imobiliário pode durar anos e principalmente ter taxas muito altas. Então é comum com que a gente veja pessoas que não conseguem pagar as taxas em dia e tem o seu imóvel tomado pelo banco, porque de fato o imóvel é do banco e ele só passa a ser da pessoa quando ela quita todo o financiamento. E esses imóveis, infelizmente, acabam indo a leilão porque a pessoa teve um revés ali nas suas finanças. Outro ponto é que com o advento aí, né, do trabalho remoto, para muitas pessoas ter um ponto fixo ali numa única cidade deixou de ser importante como era na época que o George escreveu esse livro. E um terceiro ponto é falando dos fundos imobiliários, né, que são ativos que estão lastreados em imóveis ou contratos imobiliários, e é comum ver cenários onde um fundo imobiliário rende mais do que o aluguel que você pode cobrar ou receber de um imóvel único físico, tá? Mas se você quer ter a casa dos sonhos e tem dinheiro para fazer isso, comprar um imóvel pode sim ser um bom investimento para você, principalmente se você faz numa região onde pode ter uma valorização dentro de um centro urbano ou se você constrói. Então, lembrando aqui, eu acredito que não existe regra quando o assunto é imóveis. A sexta dica que a Arcade deu, e para mim talvez seja a mais importante, é: assegure uma renda para o futuro. E eu me lembro de uma frase que eu escutei de um sábio, e ele falou assim comigo: o velho é o jovem que deu certo. E aquilo ficou ressoando na minha cabeça e fez um certo sentido, porque eu sei de muitas pessoas mais velhas que enfrentaram um mundo com muito mais dificuldade do que o mundo que os jovens de hoje enfrentam. Então, sim, eles são sobreviventes de uma situação muito mais complicada. Mas eu vejo hoje muitas pessoas mais velhas que estão aposentadas, porém elas não conseguem ter uma renda para manter os seus custos de vida. Então elas têm que trabalhar, mesmo com a idade muito avançada, para manter os seus gastos básicos, seus gastos com saúde e alimentação. Então eu acredito que de fato essa seja uma dica muito importante. E a única maneira da gente conseguir assegurar que a gente vai ter essa reserva para o futuro é fazendo aportes constantes nos nossos investimentos que sejam compatíveis com o padrão de vida que a gente quer ter no futuro, né? Então a gente tem que tomar cuidado, primeiro, para manter essa disciplina, segundo, para não fazer
besteira com dinheiro, né? Não ficar comprando ativos financeiros achando que isso é um certo tipo de investimento, né? E então eu gosto sempre de lembrar uma frase que meu irmão me ensinou, que é: adulto é criança com dinheiro, que na verdade nada mais é do que um convite a lembrar que a gente precisa ser mais maduro, a gente precisa aprender mais a lidar com o nosso dinheiro. Então vamos para a 7ª dica. A 7ª e última lição que a Arcade deixa aqui é: aumente a sua capacidade para ganhar. E essa dica ela vale tanto para aquela pessoa que vive com muito pouco e que todo o ganho dela é para cobrir os custos básicos. Então ela de fato precisa primeiro ganhar mais um pouco para depois começar a investir, quanto também para aquele profissional que já tem uma receita interessante, mas acaba gastando tudo que ganha. É preciso ali em alguns momentos aumentar a sua capacidade de ganho para que você possa juntar mais, né? João, mas como é que eu posso fazer isso? A minha dica pessoal aqui é investir em educação. Ponto importante: alguns economistas hoje já consideram investimentos em educação como algo que agrega valor ao seu capital humano e não como um gasto ou um passivo desnecessário. Mas também é importante lembrar que só ter um diploma na parede não é o que vai fazer você ganhar mais. Você precisa de fato adquirir conhecimento que possa agregar valor para alguém, que possa resolver o problema de alguém, e isso vai sim colocar mais dinheiro no seu bolso no final de cada mês. Então, vamos ficando por aqui. O Homem Mais Rico da Babilônia, se você não leu, eu quero te instigar a começar essa leitura aí nas plataformas. Você consegue achar esse livro por um preço bem barato. Para finalizar, eu quero fazer um convite. Se você gostou desse conteúdo, eu quero pedir para que você dê like, comente e principalmente compartilhe, porque isso vai me ajudar a alcançar o objetivo aqui com esse canal, que é reunir um grupo de pessoas que estão compromissadas com alcançar sua independência financeira. Nos vemos na próxima viagem.